na Band News FM. Bom dia de novo, Murilo. Pois é, bom dia a você ouvinte, Sinine, Luciana, agora para fazer o comentário aqui. E como você disse anteriormente, né, não tem como a gente não falar desses 9 anos aí da tragédia lá de Mariana, né, do rompimento da barragem de Fundão, que matou 19 pessoas e matou também um rio, como bem lembrou o nosso ouvinte aí, o Rio Doce, que já andava bem moribundo por poluição e tudo mais, mas acabou aí de ser sepultado com a questão da tragédia lá de Mariana, né? Claro, o rio, né, nós estamos falando aqui de forma simbólica, o rio continua, o Rio Doce continua, é um importante rio brasileiro, o Rio Doce, e há um trabalho para a recuperação dele, muito lento, mas há um trabalho para a recuperação dele. E o que é impressionante, passados esses 9 anos da tragédia, Sinine, Luciano e ouvinte, é justamente essa questão da justiça, né? Todo o processo de Mariana é muito lento, né? Como a gente já conversou aqui, a instituição da Fundação Renova, que naquele momento foi visto como uma coisa inovadora e importante, se mostrou ineficaz, lenta, burocrática, e tudo demorou a sair do papel, né? Até as próprias casas que foram reconstruídas de forma como a ideia foi até interessante, né? Da forma como a pessoa ali que perdeu a residência, ele que escolheu, fez o desenho, casa completamente nova e tal, mas tudo isso demorou muito para sair do papel. Várias pessoas atingidas já morreram, né? Já morreram, não viram aí o sonho de justiça ou de reparação serem realizados. Então, acho que é um caso esse emblemático de Mariana, mais uma vez, do que não ser feito, né, pela justiça brasileira. É impressionante e fica essa sensação de injustiça mesmo, de não realização da justiça. E agora só foi realizado esse acordo pelo governo federal para esse pagamento dessa indenização aí social para os estados, econômico e social para os estados. Mas eu estava conversando com uma pessoa que participou do acordo outro dia, ela estava elogiando o acordo, e aí eu perguntei sobre aquela ação de Londres. Ela até fez críticas sobre o escritório, disse que é uma ação tanto quanto oportunista e que de certa forma fere a soberania nacional, mas ao mesmo tempo ela reconheceu que essa ação só existiu justamente por causa do vácuo deixado pela justiça brasileira. É aquela história, não existe espaço vazio, né? Alguém sempre vai ocupar. E diante da falta da justiça brasileira, esse escritório foi recorrer à justiça britânica lá em Londres, uma corte londrina, para tentar fazer reparação às vítimas, né? Dessa tragédia, né? Agora, sobre o processo criminal, esse aqui ficou aqui no Brasil, ele foi de certa forma deformado, né? A justiça entendeu que não houve o crime de homicídio da forma como foi qualificado pelo Ministério Público Federal, que teria sido um homicídio doloso, que as pessoas teriam assumido o risco de matar quando negligenciaram ali processo de segurança. A justiça não entendeu dessa forma e esse projeto foi, né, desclassificado. Então, esse é o sentimento que ficou de Mariana. Por mais ações de reparação que ocorra, por mais indenizações, vai sempre ter esse gostinho de injustiça, né? Vai ter essa lembrança, esse rancor de injustiça, porque quando a justiça demora, ela não funciona, né? Tem aquela coisa que a justiça tarda, mas não falha, mas quando ela tarda muito, ela falha sim, porque como eu disse, algumas pessoas já até morreram nesse processo e causam sequelas, pessoas ficaram doentes, deprimidas, enfim. Então, quando a justiça demora muito, ela falha sim. E nesse caso, ela nem aconteceu. Então, é de se lamentar muito. Rapidamente, porque hoje o jornal está aqui, nós estamos corrido. Caso Bruno Henrique, jogador do Flamengo, tem que ser investigado e volta a remeter todo esse grande esquema de apostas, gente. Dessas bets que foram recentemente agora legalizadas, né, pelo governo brasileiro, depois de projeto sancionado. Esse é um perigo, essa é uma ameaça que a gente vai viver constantemente, né? O jogador Bruno Henrique do Flamengo teria ganhado um cartão vermelho, teria forçado aí um cartão vermelho, um cartão amarelo, que gerou uma expulsão de cartão vermelho no jogo novembro do ano passado contra o Santos, para poder favorecer parentes que fizeram apostas. Muita gente se questiona, Bruno Henrique ganha na casa dos milhões, ganha mais de R$1 milhão por mês. Fez uma aposta para ganhar, aparente ganhar 6, 7 mil reais? Parece que sim. Pior que parece que sim. Os parentes do Bruno Henrique moram aqui, Ribeirão das Neves, Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, região central. Não sei se foi uma coisa, né? Não foi para ele, Bruno Henrique, enriquecer, mas talvez foi ali um combinado com os parentes, para ajudar os parentes, não sei, né? Essa denúncia aí partiu do Ministério Público do Rio de Janeiro,
tá? Deixar bem claro. Distrito Federal. Distrito Federal? Achei que era do Rio. Polícia Federal, Distrito Federal, com apoio do Ministério Público do Rio. Mas a perfeito. investigação. Olha só, então saiu de Brasília, né? Essa Distrito Federal, essa investigação com a ajuda do Ministério Público do Rio e também de agentes aqui de Minas Gerais. Mas olha só a gravidade dessa questão, né? O que está em jogo, quantos tipos de ações no futebol podem ter acontecido, estão acontecendo, né? Com essa mesma intenção, dessa mesma natureza, né? Lembrando que estamos na semana de um grande jogo, final da Copa do Brasil. Bruno Henrique não jogou o primeiro jogo porque foi expulso na semifinal, mas provavelmente vai ser escalado para jogar domingo, agora aqui contra o Atlético. Chegou uma nota aqui na Arena MRV. Do Flamengo. Pode falar. Deixa eu abrir ela aqui. Já que é um factual aí. Vamos lá. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data da existência de uma investigação ainda em curso sobre uma eventual prática de manipulação de resultados. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. Ok. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo as atividades profissionalmente normais, treina e viaja com a delegação hoje para Belo Horizonte. É porque o Flamengo... Amanhã tem Cruzeiro. Cruzeiro enfrenta o Cruzeiro, depois volta ao Rio para enfrentar o Flamengo, o Atlético, no domingo na Arena MRV. Uma situação complicada, né, do Bruno Henrique. O clube já está até mais cauteloso nesse pronunciamento, né? Dizendo que desconhece o teor da ação, mas que vai aguardar, de toda forma, respaldando também o atleta. Gente, é claro, é só uma denúncia, né? Uma investigação, não há nenhuma condenação do Bruno Henrique até então, né? Como outros atletas brasileiros também já foram investigados, alguns já foram até condenados, mas o Bruno Henrique, por hora, é só investigado. Quando a gente vê o lance, é claro que ele forçou a expulsão. É um lance claro, óbvio, ele vai lá na orelha do juiz e xinga o juiz. Agora, se isso está ligado a um esquema de apostas, de parentes, para ganhar 5, 10, 15 mil reais, como parece aí que é a apuração do Ministério Público, isso são outros 500, isso vai ter que ser comprovado. Mas assim, que o lance, ele toma um cartão amarelo, ele vai atrás do juiz, continua reclamando, fala na orelha do juiz lá um xingamento qualquer para ser expulso. Final do jogo, já a 50 minutos do segundo tempo. Então assim, tem cara, infelizmente, tem cara de armação. Agora tem que investigar, tem que confirmar e ver qual vai ser a sanção pro atleta.